Graça e a paz, amados. Estamos aqui, né, com a proposta de trazer para os irmãos uma palestra, né, a proposta de trazer uma palestra sobre como cuidar das finanças de maneira agradável a Deus, né? E pensando nisso, nós separamos, né, essa palestra em 3 tópicos para tratar assim, com os irmãos, né? E na primeira parte, será em 2 palestras, na primeira parte nós falaremos sobre princípios que devem reger a vida do crente nesta área, né? Princípios que nos dão um direcionamento para fazer da nossa vida algo que seja agradável a Deus no trato, né, das finanças. Isso na primeira palestra. Nesta palestra nós trataremos disso. Na segunda nós trataremos de 2 assuntos, né? Agora visando mais a maneira prática, né, de fazer o acompanhamento das finanças. Nós vamos falar um pouco sobre orçamento doméstico e endividamento, né? E como devemos fazer, né, de forma prática, também observando, né, aquilo que Deus nos orienta, para que venhamos a ter êxito e ser assim, e agir, melhor dizendo, de uma maneira que agrade ao Senhor. Hoje, então, nós falaremos, né, sobre princípios, né, e princípios que devem reger a vida do crente no trato e na condução das finanças, né, do orçamento doméstico, de uma forma que ele tenha uma vida tranquila, né, porque a palavra de Deus ela nos garante que se vivermos, né, com contentamento, se agirmos em submissão a Ele, certamente nós teremos a paz, né? A paz que há em Cristo, a paz que Jesus nos dá, e teremos tranquilidade, né, para realizar as coisas que Deus tem provido a cada um de nós, né? Bem, irmãos, hoje nós vamos tratar então desses princípios, né, que nós vamos ver aqui. Eu separei 8 princípios que devem reger a vida do crente, que deve reger as suas ações, né, na hora de conduzir a sua vida financeira, que deve estar presente, né, nos seus pensamentos, nos seus atos, para que ele seja bem-sucedido nesta área, né? E nós sabemos que desde o princípio, né, desde que o homem é homem, desde que o homem foi criado, que ele é movido por ambição, né? E a ambição, né? Ela tem um lado controlado, né? Um lado que pode ser controlado. Se ela for bem conduzida, né? Ela gera bênção, né, na vida do homem, né? O homem ele tem o desejo de ter, né, o seu emprego, né, sua família, né, e conquistar essas coisas, né, é algo natural da vida do homem, né? Mas se for algo descontrolado, pode tender para um lado pecaminoso, né? E pode destruir a vida de qualquer ser humano, né? Então o homem sempre cobiçou, sempre ambicionou, desde o início dos tempos, né? E o mundo, né, os conflitos que existiram e existe hoje no mundo, a maioria deles é movido pela questão do poder, pela questão da cobiça, né? E isso gera realmente conflitos, gerou e gera conflitos no mundo todo, né? E nós sabemos que o dinheiro, né, ele é fonte de bênção, né? Se ele for bem administrado, né? E assim, segundo os preceitos divinos, né?
ele é fonte de bênção, né? Para mim, para você, né? Para as nossas famílias. Mas se ele realmente não for bem conduzido, se ele for administrado, né? Assim, de forma pelo instinto humano, realmente ele pode se constituir numa maldição, né? Ou seja, o homem entra em pecado naquilo que Deus criou para o seu bem, usando aquilo para o seu bem. E nós sabemos que tudo é a forma de como nós utilizamos. Se nós pensarmos em um canivete ou numa faca, né, que ela é usada para cortar o alimento, né, para, para fazer algo agradável, né, para o homem, para Deus, gera bênção, né? Mas ela pode ser usada também para tirar a vida de um semelhante, né? E aí o uso de um mesmo equipamento ele pode ser bênção, mas pode se transformar num grande pecado, né? E pensando nisso, irmãos, e agora focando aqui no nosso, naquilo que nós propomos, né? De falar sobre orçamento doméstico, nós vamos refletir, né? Um pouco sobre o uso do dinheiro, né? O uso das nossas rendas, né? Que pode nos abençoar, né? Abençoar nossas famílias, mas pode também, como comentamos aqui, trazer algo indesejável, né? Para as nossas vidas. Ele pode nos trazer o bem, mas também pode nos trazer o mal, né? E falando, né, em família, né? Um recurso, né? Recursos mal administrados, vida financeira mal conduzida, né? Pode trazer vários conflitos para, para a mim, para você, para as nossas famílias e pode trazer insegurança familiar, pode trazer distanciamento conjugal. Marido e mulher pode vir a brigar por isso. Nós temos vários exemplos, né, na sociedade, na nossa sociedade, em que casamentos são desfeitos, né, por conflitos e quando vamos olhar a origem do conflito, está envolvida a questão financeira. Contendas, né, entre pais e filhos também, nós percebemos isso. Há no mundo fatos lamentáveis, né, em decorrência do mau uso do dinheiro, mau emprego dele. E a cobiça, né, de pais e filhos, e eles disputando herança, isso ocorre muito nos nossos dias. E é algo lamentável, né? Você tem uma família destruída por causa da cobiça. Irritação, tensão, saúde afetada, mau testemunho diante da sociedade, né? Nós temos visto essas coisas acontecer de uma maneira constante em nossos dias. Isso tudo fruto, né, do mau uso do dinheiro. A palavra de Deus fala, né, que as riquezas, né, o dinheiro e o seu mau uso é a fonte, né, de de muitos males, né? O dinheiro é fonte de muitos males. A palavra de Deus fala claramente sobre isso. Isto é agravado também nos nossos dias, né? Pelo consumismo. O comércio, né? Nos seduz a consumir coisas até que nós não necessitamos. Somos induzidos a comprar de forma
impensada, né? O materialismo, né? O apego às coisas, o desejo por coisas, a procura de status social e até busca de poder, né? Tudo isso, esses males, né? São trazidos exatamente pela cobiça por riquezas, né? E nós precisamos nos vacinar contra isso. E só há um meio, né? Que é buscar na palavra de Deus, né? A orientação e o ensinamento. Isto tudo, meus irmãos, que citamos aqui, né, se traduz numa vida apoiada, né, sobre falsos valores. Então, as pessoas que agem e seguem, né, aquilo que é ditado pela sociedade, né, pelos costumes, têm uma vida realmente dirigida, né, por essas coisas e se traduz realmente nisso, numa vida apoiada em falsas verdades, né, em valores distorcidos. E só é possível haver uma correção se nos apoiarmos naquilo que Deus já prescreveu em sua palavra. Prescreveu e prescreve, né, em sua palavra. E nós encontramos, né, a palavra de Deus, né, princípios sólidos para combater isto, né? E se o seguirmos, né, no temor do Senhor, com verdadeira submissão, ele nos darão, né, a condição de uma caminhada sossegada. Isso é importantíssimo frisar isso, que se verdadeiramente em submissão a Deus buscarmos orientação, né, na sua palavra, nós teremos uma vida sossegada nesse aspecto, no aspecto financeiro. E certamente ele nos dará orientação para a manutenção, né, de uma vida, se já tivermos uma vida equilibrada, ele nos dará a condição de mantê-la assim. E caso contrário, tenhamos uma vida destroçada, se tenhamos uma vida desregrada, ele nos dará o direcionamento em sua palavra para recuperarmos uma vida, a nossa vida, a paz para a nossa vida, o equilíbrio, né? E o equilíbrio de uma vida financeira, né, sossegada, né? Eu vou, então, passar aqui a tratar com os irmãos sobre 8 princípios, né, que, inclusive, eles encontram apoio na palavra de Deus, né, e estão bem claramente descritos na sua palavra, que ele vai alicerçar, né, nos dá um alicerce para, assim, ou dar manutenção naquilo que já conquistamos, né, segundo o que Deus nos ensinou, e a própria vida prática, né, às vezes nos ensina também um caminho correto, mas certamente encontraremos a confirmação na palavra de Deus, ou até corrigi-la naqueles pontos em que houver necessidade de correção, né? Então, o primeiro princípio, amados, é honrar a Deus, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E nisso, nessa questão financeira, é importantíssimo que nós respeitemos o que Deus nos orienta para termos uma vida sossegada nesta área, né? Então, a forma de empregarmos, né, o que ganhamos, as nossas rendas, né, a forma como ganhamos as nossas rendas, também demonstra, né, a realidade do nosso amor a Deus, né? Então, se seguirmos, né, na forma, vamos dizer assim, se seguirmos naquilo que Deus nos orienta para
aí direcionar a forma como ganhamos o dinheiro, certamente ganharemos ele de forma lícita, né? A palavra de Deus diz em Gênesis 3,19, que do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Também em Salmo 128:2, a palavra diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão e serás feliz, né? Então, a maneira como devemos, lícita, que devemos ganhar o nosso sustento é exatamente trabalhando, né? Trabalhando, e devemos honrar a Deus naquilo que produzimos, né? Trabalhando com integridade, com alegria, com gratidão, né? E também tendo cuidado, né, de observar a origem dessas rendas. Elas têm que ser de origem lícita. Nós não podemos jamais aceitar como crentes, né? Jamais podemos querer que Deus aceite também que seja lícita uma renda que oprime o semelhante, né? Nós vemos aí várias atividades que hoje oprimem o semelhante, o próximo, né? Que são formas que você, ao executar, né? Quem executa, quem trabalha desta forma, humilha, tira o homem, né, ou a pessoa que trabalha para ele, do dever de prestar ao Senhor um bom serviço, né, na sua profissão. Há pessoas que trabalham aos domingos, no dia do Senhor. Então, o patrão que obriga o seu empregado a trabalhar no domingo, ele está cometendo um pecado, né? Assim também, porque não está respeitando, não está agradando a Deus, né? Respeitando o dia do Senhor e honrando Ele nesta área, né? Nós vemos também que há empresas, né, que executam a produção, as vendas de forma não totalmente lícitas, né? Nós vemos que há empresas que praticam contrabando, que vendem sem documento, que vendem sem nota fiscal, né? Há uma série de procedimentos, né, que também no processo produtivo, né, dos produtos, de forma que venha a enganar, né, a ludibriar, né, a quem consome aquelas mercadorias produzidas. Então, há série de fatores que nós percebemos na indústria e no comércio, onde os patrões, né, se usam, né, de artifícios para enganar o consumidor. Então, nós devemos observar bem onde estamos trabalhando, se aonde eu trabalho, se o trabalho que eu executo, se eu agrado a Deus, porque ele, melhor dizendo, o trabalho, é a origem das minhas rendas. E para que elas sejam agradáveis a Deus, o fruto do meu trabalho, eu tenho que observar se a origem da minha renda, se ela é lícita, né? Nós devemos que ter cuidado, né? Tanto nas origens das nossas rendas, como também na aplicação delas, né? A aplicação nós vamos ver mais adiante. Um segundo princípio que nós devemos observar, irmãos, e muito importante, é o não apegar-se às coisas materiais, né?
o não apegar-se. Não devemos jamais adquirir ou receber bens ou coisas, né, que não possamos desfazer delas. Né? Eu não posso me desfazer deste carro, eu não posso me desfazer desta casa, eu não posso me desfazer deste bem, porque é herança, é isso, é aquilo. Mas por trás, né, dessas justificativas, há um apego, né, um zelo demasiado por coisas, né, por coisas materiais, coisas perecíveis, né, coisas que nós não levaremos conosco, né, para onde iremos. Né? E isso demonstra, né, apego às coisas materiais. E colocá-las em primeiro lugar, muitas vezes, né, casa, carro, né, até o próprio trabalho, às vezes nós colocamos em primeiro lugar e nada pode, nada pode contrariar isso. Isso para se constitui um pecado porque estamos colocando, muitas vezes, sendo tratado desta forma, estamos colocando até no próprio lugar do nosso Deus. Estamos colocando prioridades, né, acima dele. Muitas vezes precisamos até nos desfazer, né, de uma casa, de um carro, por uma questão de temos que ajudar um parente, temos que curar, ajudar na cura, né, de um parente, de um irmão, mas por termos apego às coisas materiais, muitas vezes nós negamos, nós não nos desfazemos das coisas materiais e vivemos como materialistas, né? Que colocam as coisas acima das pessoas muitas vezes. Temos que pensar que a prioridade em nossas vidas é Deus. É Deus e aquilo que Ele nos ensina, né? Como regra de fé e prática. E apegar-se às coisas materiais realmente é algo que nos tira, né, deste caminho. Em Lucas, vou pedir os amados aqui um instante só. Lucas 12, 15, para eu ler aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: com relação à questão, né, para a gente firmar bem essa questão do apego, da avareza, do apego às coisas, né? E diz assim, Lucas 12, 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Amém. Então, temos que ter cuidado, né, com o amor, né, e o apego, né, às riquezas, né, e zelo pelas coisas materiais, porque nós podemos estar idolatrando essas coisas. E nós sabemos que idolatria é pecado e muitas vezes elas estão ocupando o lugar que é do Deus eterno em nossas vidas. Um outro princípio, irmãos, a ser observado, né, e que nós devemos guardar bem isto, é a dedicação no trabalho. Né? Como falamos há pouco, o trabalho ele é a nossa fonte de renda, né? Mas nós temos que ter cuidado, porque o trabalho em excesso pode também constituir idolatria.
né? O zelo por uma profissão em que nós ocupamos quase o espaço da nossa vida, quase todo da nossa vida. Ele pode estar ocupando um espaço em que não nos permita cuidar da família, não nos permita cuidar do próximo, não nos permita prestar a Deus um bom serviço. E isso tudo pode nos levar a deixar um espaço muito maior em nossas vidas para o trabalho. Mas a prescrição de Deus é que Ele, né, é a fonte lícita das nossas rendas, né? O trabalho é a maneira bíblica também, né? Nós lemos há pouco, né, que do suor do nosso rosto nós comeremos o pão e seremos felizes, né? Em Salmo 128, 2. O trabalho de forma digna, né, honra a Deus. Nós honramos a Deus nisso. Quando nós fazemos um bom serviço e cobramos um preço justo, sem extorsão, sem prejuízo para quem recebeu aquele trabalho, quando o trabalho ele é feito de maneira amorosa, com zelo, com dedicação e no temor do Senhor, quando quem recebe aquele trabalho, aquele serviço, se sente gratificado, se sente agraciado por ter recebido um serviço de boa qualidade, com um preço justo, o trabalho dignifica tanto a quem recebe como a quem produz, a quem faz o trabalho. E nisto nós honramos a Deus, né? A palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 10. Aqui o apóstolo, ele fala aqui na carta aos Tessalonicenses, ele fala algo bem parecido com o que nós estamos tratando. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. E diz assim a palavra de Deus: Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. Pois é isto, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor, não é? Que trabalhando dignamente, né, nós honramos a Deus. Um outro princípio que certamente cerca, né, a vida, que deve cercar a vida do crente, no trato com as suas finanças, né, com os seus ganhos, é também duas virtudes, né, que devem ser duas virtudes na vida, constantes na vida do crente, que é ser íntegro e honesto. Integridade e honestidade deve alicerçar, né, as atividades de quem trabalha, também deve cercar a vida financeira, né? Ela deve ser balizada nessas duas virtudes humanas, né? De ser sempre de forma íntegra e honesta. Os nossos ganhos devem ser balizados por isso.
não podemos nunca sacrificar coisas importantes como esta para obter dinheiro. Nós não podemos botar essas coisas, essas virtudes em segundo plano, porque senão as nossas conquistas, né, elas serão desagradáveis ao Senhor e certamente aqui na terra nós entraremos em conflito, né, com a justiça da terra e com as autoridades. Então, as nossas rendas, os nossos ganhos, o controle da nossa vida financeira, ela deve ser conduzida sempre de forma íntegra e honesta, né? E nós não devemos nunca colocar isso em segundo plano, né? A falta de honestidade, né? E leva o homem realmente a um mau testemunho, né? E pesa contra nós mesmos. E uma consciência limpa, né? E um bom testemunho, não há dinheiro que pague, né? Não vale a pena trocar, né? Coisas tão preciosas que deve conter, né, as ações do crente nessa área financeira, ela deve ser realmente alicerçada, né, nesses princípios de honestidade e integridade. Mas acontece com alguns, muitas vezes, né? Mas estes não possuem uma perspectiva correta dos valores divinos. Acontece com alguns se desviar, a trocar, né, valores, né, como estes por uma boa situação financeira. Mas eles não são, ou melhor dizendo, não têm uma vida dirigida, né, pelos valores divinos. E, infelizmente, tentam completar sua renda, tentam ganhar para acumular de forma ilícita e de forma desagradável ao Senhor. Em Provérbios, vamos ler mais uma passagem da palavra do Senhor. Em Provérbios 16, 6, assim fala a palavra de Deus sobre essa questão. 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É muito mais valioso para nós, né? Obedecer a Deus, né? Seguir os seus preceitos, obter a sabedoria para viver, né? Ter validade em nossas vidas, né? Ter conseguido um caráter, um testemunho, né, de integridade, de honestidade, muito mais valioso do que obter riquezas, né, por meios escusos. Um quinto princípio, irmãos, que deve nortear também as nossas vidas, né, no trato com o dinheiro, com o orçamento doméstico, né, com a nossa vida financeira, é dizer não às dívidas, dar um não às dívidas, né? E nós sabemos que os costumes, né, da sociedade que nós vivemos, né, o apelo do comércio, né, das empresas, os anúncios, né, na televisão e outras formas de divulgação, né, propagandas, tentam nos direcionar os nossos desejos, né, a nossa
necessidade de ter coisas para comprar aquilo que eles anunciam, aquilo que eles intencionam em vender, em criar costumes, hábitos, né, para assim poder vender mais, lucrar mais, né? Então, nós somos bombardeados diariamente, né, e seduzidos a comprar alguma coisa, a estar comprando algo, né? E esses costumes, esses hábitos, né, esses apelos, né, que tentam nos seduzir sempre. Eu falo aquilo que está além do que nós precisamos basicamente para nossas vidas, né? Porque tem sempre algo além, sempre alguém querendo vender algo além daquilo que você necessita. E eu estou falando exatamente desse além, né? De algo além que você não precisa, mas sempre tem pessoas, empresas, né? Entidades querendo induzir você a comprar. E basicamente, quando você cede a esses apelos, nós entramos aí na área vermelha, né, das nossas contas, ou seja, praticamente nós gastamos, entramos além do que podemos pagar. Entramos aí no além, né, do que podemos pagar. E a verdade é que nisso constitui, né, em muitos casos, fonte de endividamento, né? Você comprar aquilo que não necessita, né? E muitas vezes aquilo que você compra com essa característica, você também não vai poder pagar de forma assim organizada, de forma controlada. E muitas vezes é um desejo, né? Ser um desejo de um parente, e que aquilo não é necessário para aquele momento, mas é mais uma forma de ostentar, né? É uma forma de acompanhar a moda, acompanhar os costumes, mas que não é algo necessário para o seu viver diário. Aquilo geralmente se traduz em fonte de endividamento. Então, é importantíssimo você ter uma autodisciplina, um autocontrole, para que você não entre nas dívidas. Quando nós, né, porque muitas vezes a gente é seduzido e não pensa e acaba realmente cedendo. E aí a gente quebra a disciplina. E controle doméstico, controle orçamentário, né, das finanças, é exatamente isso, alta disciplina nessa questão, né? E quando furamos a disciplina, quando quebramos, né, essa disciplina, a gente entra no endividamento. E muitas coisas, né, estão aí à disposição daqueles que estão endividados. E até para aqueles que não, mas querem conquistar algo que não estão ao seu alcance. Então, há as portas, né, dos financiamentos. Existem também os empréstimos bancários, né, cartão de crédito, né, e outras formas de crédito fácil. Então, as financeiras aí também emprestam a juros. Então, tudo isso pode constituir numa dívida que muitas vezes se torna impagável. Mas a palavra do Senhor diz que a ordem dele, né, é que não devamos coisa alguma a ninguém. Né? A palavra do Senhor em Romanos 13:8. O Senhor assim fala. Romanos
13, versículo 8. Só um segundo. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, evite financiamentos, cartão de crédito, né? Empréstimos, né? Sim, principalmente se for para coisas supérfluas, coisas que você não tem a necessidade de usá-las naquele instante, porque isso pode te levar a um grande endividamento e te tirar a paz, te tirar o sossego seu, de sua família, trazer conflitos para dentro de casa. Evite, né? Assim como a palavra diz, que não deva a ninguém, a não ser o amor ao próximo. Um outro princípio, irmãos, que nós devemos prezar, né, no trato, e falamos há pouco sobre ele também, aqui no princípio anterior, que foi de não endividamento, de não ter dívidas, é que nós devemos prezar apenas pelo que é necessário. Né? Nós devemos nos contentar, né, em Deus, por aquilo que Ele nos dá, pela sua provisão, e só comprar o que é realmente necessário. Né? Antes de comprar qualquer coisa, além daquilo, né, que seja para a nossa subsistência, para o nosso suprimento diário, coisas estritamente necessárias, faça algumas perguntas, né, você mesmo. Né? Uma delas, a primeira, né, que nós devemos fazer a nós mesmos, é se realmente eu necessito daquilo que estão me oferecendo, daquilo que eu estou querendo comprar. Refletir bem profundamente, né? Orar a Deus e nos questionar se realmente aquilo é necessário, fazer aquela compra. Outra pergunta: o uso disto justifica a compra? Será que o que eu estou comprando hoje é de extrema necessidade? Será que eu vou usar 2 dias, depois vou jogar fora? Né? Será que amanhã ou depois aquilo vai cair em desuso? Outra pergunta, né? Eu tenho condições de pagar de forma que se encaixa no meu orçamento? E a última pergunta é como este bem pode me ajudar a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida, né? Como isso que eu estou adquirindo, né? Será que eu posso utilizá-lo, né, para honrar a Deus, para ajudar a minha família, né, para bom uso da minha família, para ajudar um semelhante, ao próximo? Então, compre, né, apenas aquilo que é necessário, aquilo que você tem certeza que vai ser útil, para evitar gastos desnecessários. Né? Contentamento. Ter uma vida de contentamento, uma vida contente com o que temos, com o que Deus nos dá, é algo primordial, né, em nossas vidas. Devemos nos contentar com tudo que Deus nos dá, com tudo o que Ele se agrada, né, em prover-nos. Nós temos todos os dias, né, Deus nos abençoa todos os dias com sustento, com ganho,
nossos ganhos. E não devemos viver aspirando coisas maiores, né? Coisas grandiosas. A palavra nos ensina isso, que nós não devemos viver ansiando por coisas grandiosas demais para mim, né? O salmista nos fala isso. Temos uma vida de contentamento. Devemos viver contentes e alegres, sim, porque Deus nos dá muito mais do que precisamos, né? A palavra de Deus em Filipenses diz assim, Filipenses 4, de 11 a 13. A palavra do Senhor assim nos fala. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto na fortuna como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo aqui, escrevendo, fala, né, que devemos viver contentes, né? Porque Deus, né, tem nos dado tudo com abundância. Mas devemos viver também, né, em escassez quando as circunstâncias, né, nos impuserem isso. Mas devemos nos contentar, porque Deus está no controle das coisas, né? Um outro princípio, irmãos, que devemos observar para ter uma vida saudável, uma vida financeira controlada, saudável, é guardar um pouco, né? Sempre, para os momentos difíceis. E aí, um princípio é o princípio da poupança. Você poder poupar. Não é, eu acredito que não tenha nisso apego a dinheiro. Você guardar um pouco, prevendo, né? Prevendo não seria o termo, mas se resguardando para um momento de escassez. Né? Então, a vida financeira requer planejamento, requer que você acompanhe bem aquilo que ganha, que seja de forma lícita, controlada, que você acompanhe para que não haja perdas nem redução e também que não seja de forma demasiadamente à procura, né, de ganhos extraordinários, ganhos maiores do que você pode ter, mas que você acompanhe de forma controlada, para que eles não faltem. E que também você controle aquilo que gasta. Isso chama planejamento. Você acompanhar, né, o que ganha, controlar os seus gastos, chama planejamento. Não há mal nenhum em fazer isso, muito pelo contrário, é prudência. Então, se você controla bem o que ganha e o que gasta, certamente você vai poupar. E a poupança vai te dar uma condição de, no futuro, você poder socorrer alguém, socorrer um parente, socorrer o próximo, mas também vai te dar
uma segurança de que, num determinado momento, havendo uma necessidade imperiosa, você tem um recurso para uma doença, para tratar uma doença. E como eu falei também, para acolher o necessitado, para ajudar um parente, socorrer o próximo. E Deus, né, na questão aí da misericórdia, né, focando a questão da misericórdia em socorrer o próximo, Deus é generoso com a gente, conosco, né? E na sua graça, ele tem sido generoso. E ele espera também que nós sejamos generosos, né, com a sua obra, sejamos generosos com o próximo. Mas nós só podemos fazer isso se nós administrarmos bem, né, o que ganhamos, o que gastamos, para que economizemos para na hora da escassez nós termos como socorrer nossa família, o próximo, como sermos generosos. A palavra de Deus fala em Lucas 6:38. Vou ler a passagem da palavra do Senhor, Lucas 6:38. E assim diz a palavra do nosso Deus. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Guardar para um momento de escassez é importante. É um princípio de sabedoria. Poupar, né, e guardar é importante para o controle, né, a boa gestão do orçamento doméstico. E assim, irmãos, nós estamos encerrando, né, essa conversa de hoje, essa reflexão sobre os princípios, né, que devem nortear a nossa vida no controle financeiro, controle do nosso orçamento doméstico, de forma que ele se constitua em algo agradável para Deus. Né? Nós vimos aí, não é, que nós devemos ter cuidado com as fontes de renda, né? Se elas são lícitas, devemos ter cuidado com isso. Também na aplicação, né, desses recursos, ele tem que ser também aplicados em algo que seja estritamente necessários, né? Em algo que seja lícito, buscar também, quando aplicar esses recursos, ser em algo que não venha que venha a ser útil, né? Que não venha traduzir em endividamento, né? Então, esses cuidados são importantíssimos para o controle da boa saúde, né? Da saúde financeira, da sua casa, do seu lar, do seu orçamento doméstico. No mais, irmãos, nós devemos, né, tanto eu como você, orar sempre, porque sempre teremos, né, a possibilidade de escorregar num desses princípios e fazer o que não agrada a Deus. Então, nós devemos sempre buscar isso, colocar em prática, mas em oração também, orar a Deus, buscar de Deus a força, o entendimento e a sabedoria, né? E que o Senhor nos dê essa sabedoria para a condução, né, da minha vida, da sua vida,
de forma que venha a ser agradável a Deus também nessa área. Que o Senhor nos abençoe, né? E nós vamos, para a semana, nós vamos também estar trazendo agora os dois últimos pontos, que seria orçamento doméstico e endividamento, né? Nós vamos falar disso da forma que Deus prescreve também e trazer orientação prática para que os irmãos também possam assim poder ter um referencial de como conduzir, né? De como controlar seu orçamento e evitar o endividamento. Que o Senhor nos abençoe, né? E dê uma boa semana.